teu gosto aí por terror. Eu sei que tu curte muito terror, porque eu acompanho tuas lives, acompanho teus conteúdos. E você tá sempre trazendo um terrorzinho. Já te vi reagindo coisas de terror na Twitch, sempre tá jogando um joguinho. Sim. Como é que nasceu isso, esse gosto teu aí por terror? Então, a minha mãe era fã do Stephen King. Ela é fã até hoje. E eu fui uma criança de apartamento, né? Eu não tinha amiguinhos. Meus amiguinhos eram as coisas que tinham na minha casa. O que tinha na minha casa era videogame e livros da minha mãe. E aí, quando eu comecei a ler... Quando eu comecei a ler, Cara, não aguento. Quando eu comecei a ler terror. Porque era o que minha mãe lia na época. Eu acho que as mulheres ali dos anos 80, elas liam muito Stephen King. Era muito comum as mulheres dos anos 80 ler Stephen King. Até mesmo, eu percebi isso no filme Donnie Darko. Não sei se vocês viram. No começo do filme, a mãe do Donnie tá lendo It. Era uma coisa comum as mulheres dos anos 80 lerem, né? Que era o terror. Só que eu acabava lendo escondido porque eu era muito pequena. Eu nasci em 82. E assim que eu comecei a ler, eu já comecei a ler essas coisas. Eu tinha que ler escondido, minha mãe não gostava muito. Minha mãe não me privava, mas ela não gostava muito. Só que eu fiquei apaixonada. Né? Satanás. Não, a minha mãe nem tinha essa coisa. Ela falava que eu ia sonhar. Só que, eu nunca tive medo. Nem criança, eu nunca tive medo. Eu era curiosa. E aí eu tinha um tio, irmão do meu pai, que ele me pegava todo final de semana pra passar o final de semana na casa dele. E ele era fã de terror, mas era aquele terror de arrancar braço, arrancar perna, faces da morte, esses negócios. Era nesse nível. E ele fazia o seguinte: ele me pegava na sexta-feira, a gente ia na locadora, ele falava: o que você quiser pegar de terror, você pode pegar. Porque os filhos dele tinham medo de terror e eu não tinha. E aí ele falava assim: cara, é o meu sonho uma filha que via as coisas de terror comigo. E aí ele fazia isso comigo. E aí foi nessa que eu fui me interessando pelo terror. Minha mãe não conseguiu mais segurar e eu li muita coisa de Stephen King. Eu gostava de suspense com Agatha Christie, essas coisas. E foi isso. Eu fui iniciada no terror assim, bem pequenininha mesmo. Bem novinha mesmo, 8 anos, menos. Por aí. Acho que de 6 pra lá eu já via muito terror. Que loucura. Caramba, 6 anos é muito novo. Pra entrar nesse universo. E eu achava graça, eu ria, eu chorava de rir. E meu tio ria também, aquilo pra gente era engraçado. Eu tinha noção de que aquilo não era real. O que acontece com as crianças é que, geralmente, as crianças elas não sabem discernir, às vezes, né, o que é fantasia e o que é realidade. E eu sabia que aquilo não era real. Então eu achava engraçado, eu achava super engraçado. É como se eu estivesse vendo Chapolin, entendeu? Eu achava engraçado. Eu achava super engraçado, porque pra mim aquilo não era real, gente, que não existe, pô. Você já viu algum boneco falando contigo na tua casa, sabe? Eu não tinha medo, eu não tinha esse medo. E eu tinha um fofão... O fofão da adaga? Chuck, né? O fofão do punhal. Meu Deus. O meu sonho era ter um Chuck, só que eu fingia que o meu fofão era o Chuck. E aí eu corria atrás das minhas primas com o fofão, falava que era o Chuck, que ia matar elas e tal. Cara, eu era essa prima. Criança saudável. Eu não achava que aquilo ali ia acontecer comigo. Cara, eu via filme de terror o dia inteiro, de noite tinha vários sonhos maravilhosos. Eu nunca tive problema com terror. Você lembra o primeiro filme que você assistiu? Meu primeiro filme de terror foi O Iluminado. Filmaço. Aí eu fui vendo o resto, assim. Eu devo ter visto alguma coisa antes, mas o que eu lembro mesmo, que eu vi do início, eu fui prestando atenção, foi O Iluminado. Primeiro, cara, eu acho que o primeiro que eu me recordo foi o episódio do Homem da Neve lá do Chaves. Muito bom. Mas aquilo é terror também. Tem um terror comédia. Eu assisti primeiro o Beetlejuice. Primeiro filme mais na pegada do terror. Eu lembro que era bem na época que... Lembra que tinha aqueles albinhos de figurinha que tu colecionava? Aí você tinha que completar as figurinhas, colava tudo pra ganhar um brinde, né? Pra ganhar um prêmio. E aí eu lembro que meu irmão e eu, a gente assistia. Aí eu lembro que tava passando assim, o Fantasmas Se Divertem. Aí na cena que aparecia os fantasmas, a gente cobria a cara, assim, com a revistinha. Gente, eu adorava Fantasmas Se Divertem, muito bom.